Bloco 3, link 3. O Conviva, ele tem esses 3 pilares. O que a gente está fazendo agora com a formação da personalidade ética, as discussões sobre a formação dessa personalidade, ela está dentro desse item convivência, tá? Então, só para lembrar que desses 3 pilares, a nossa formação hoje, ela lida com a base convivência. Vamos do 3, só para vocês mentalizarem novamente os blocos. Bloco 1, 2, 3 e 4. O 4 é um repeteco daquele link do primeiro. Não sei se vocês... do primeiro link. Ações que dizem respeito a 2 perspectivas, da personalidade e da ética. Essas atividades que a gente está fazendo é para desenvolver o autoconhecimento, e cada um de nós só conhece o autoconhecimento quando se questiona, quando se pergunta, quando exprime os sentimentos, é verdade? Certo, olha. Então, ele é um repeteco do link 1, mas é importante para nos lembrar, ó, para chegar até os alunos, ações que dizem respeito a 2 perspectivas, a personalidade e a ética. Do que trata a personalidade? Do autoconhecimento, da expressão e da manifestação de sentimentos e emoções. É preciso, depois de 6 meses, 7 meses em casa, basicamente sem poder sair, conversar com os amigos, rever colegas, que as pessoas expressem seus sentimentos. Ó. E a ética? A ética está ligada aos sentimentos, está ligada aos conteúdos que qualificam a nossa personalidade e a escola. Ela está ligada aos valores morais. Esse é o PPT número 4. Vamos pular para o 9? Tem a sugestão de uma atividade do envelope das virtudes. Você vai ter um envelope aberto dos 2 lados e dentro dele você coloca uma palavra referente a um valor, como, por exemplo, a justiça, o respeito, a solidariedade. E aí você pede, né? Então, aqui ó, tem essa sugestão do envelope, né? Da atividade. Você vai colocar várias palavrinhas referente a valores, alguns valores, respeito, coragem, solidariedade, justiça, tolerância, né? E esse envelope ele é aberto dos 2 lados. Você pede que o aluno ele retire, né? Fazendo visualizar apenas a primeira letra dessa palavra. Exemplo, justiça, apenas o J. E aí você pergunta para ele, ó, tenta adivinhar qual o valor que tem aqui, né? Aí com a letra J, aí ele vai que ele consiga adivinhar e fale justiça. Sim, em relação a essa virtude, né? O quanto você acha que nas suas relações, no dia a dia, você tem aplicado justiça, né? Me dê um exemplo de uma situação onde você foi justo, porque aí eles começam a internalizar esses valores. É uma atividade, né, que ao final os professores podem abrir uma roda de conversa e perguntar o que ele sentiu quando saiu ali a palavra respeito. Quais situações que eu me peguei faltando com respeito com o meu colega, né? Ou que faltaram comigo mesmo. Então, é uma atividade bem bacana, né? Sobre virtudes, valores, que dá para interagir dentro desse bloco aí que você falou também. Essa sugestão, ela está no próprio PPT. Sim, no PPT, mas não é esse que a Tereza está lendo, não. Tem um resumido que vai somente para os gestores, sabe, Tereza? Aquele da primeira onda, lembra? Sim, do percurso formativo. Isso, é autoconhecimento ele, esse que eu falei agora. 11. E já vou linkar, vocês desculpem se pode estar parecendo um pouco assim atropelado, mas eu preciso ir linkando com a legislação para que vocês saibam que existe uma ação a curto, médio prazo até dezembro. Antes de continuar, eu vou falar que existe uma resolução 61, certo? Essa resolução, ela prevê ações que lidem com situações de acolhimento,
E em algum momento a escola vai precisar se debruçar sobre isso, porque como vocês bem sabem, nós estamos no período de retorno opcional. A resolução 61 prevê uma semana de acolhimento. Então, essa semana de acolhimento a gente vai falar no final, mas são coisas que estão interligadas. Eu não sei se vocês estão entendendo. Para já, é a formação da personalidade ética que tem que chegar lá no aluno, precisa chegar no aluno, para que ele pense sobre ele, pense sobre seus medos, pense sobre seus desejos, se conheça e seja guiado por bons valores. Terminada essa fase, a gente já vai engatar na semana de acolhimento, que a gente vai falar depois. A página 11 é um disparador de reflexões e discussões. Nós estamos dando mote para vocês começarem, tá? E, é claro, ninguém vai ter essa conversa com os alunos como nós estamos tendo com você. Aqui é uma conversa do vice, do professor, do aluno em especial. Então, por que nós queremos ouvir nossos alunos? O PPT seguinte é o da página 12. E aí estão as perguntas geradoras para essa reflexão. A Iva quer fazer alguma menção das atividades? Eu acho até interessante nós pensarmos, né? Quanto estamos dispostos também a ouvir o que esses alunos sentem. Será que eles nos procuram no dia a dia? Mesmo aí de forma remota, eu tenho recebido, sim, no e-mail, né? Os alunos têm se comunicado e eles têm falado um pouquinho sobre o que eles sentem. A saudade do grupo, né? A saudade da escola, os medos, as dificuldades com a família. Tem surgido muitas questões aí de violência doméstica. Então, assim, será que estamos disponíveis para ouvir esses alunos? Nós, né? Os mediadores, né, os professores, será que damos importância para o que esse aluno tem trazido para nós? E quando traz uma questão assim de ordem mais grave, nós temos recursos que nos amparem aí para ajudar e auxiliar esse aluno? Nós temos acesso a essas redes de proteção para encaminhá-lo, né? Ou até mesmo, um caso mais simples, ouvi-los e orientá-los? Eu acho que é uma pergunta de reflexão, né? Os alunos, eles podem opinar também se eles estão se sentindo confortáveis para voltar para a escola? Será que tem essa abertura? Será que a gente tem esse espaço de escuta com o nosso aluno? São perguntas de reflexão. Você lembrou bem que eu acho que, assim, foi muito experimentado pelos professores mediadores e, ultimamente, também com os vice-diretores, que é a questão da escuta ativa, né? Do quanto a gente quer, de fato, ouvir. Então, por exemplo, alguma sensibilidade a gente precisa ter. Porque, por exemplo, se o professor não lida bem com a atividade, não se interessa pelos sentimentos ou não consegue lidar bem com os seus próprios sentimentos, conseguirá ele lidar bem com os sentimentos dos alunos? Então, esse professor, ele poderia contribuir numa outra atividade que não fosse essa? Quem é o professor, por exemplo, ou quais são os professores que estão mais dispostos a uma escuta ativa? Porque é muito comum, durante um sermão ou uma conversa, o adulto se manifestar de forma a ouvir, se propor a ouvir o aluno, olhando para outro lado. Então, indica que aquele olhar não está atento, né? Quer dizer, ele falou, está ouvindo, mas o olhar dele está distante, está ouvindo outra coisa, enquanto o aluno se manifesta. Então, a escuta ativa é olhar, ouvir, né? Concordar quando ele se sente ofendido, reconhecer que aquilo foi, de fato, uma ofensa, mas também não pode ter lado. Então, se é uma escutativa num conflito, eu preciso ser isenta.
eu preciso ouvir um lado, eu preciso ouvir outro lado. E também, quem tem esse papel não tem a obrigação de dar respostas, porque a resposta precisa surgir das partes, daquelas partes, ou das partes do conflito, ou daquele diálogo. Então, eu não preciso ter resposta pronta para aquele A ou para aquele menino B, eu não preciso ter essas respostas, não é? Então, esse slide também, o 13, diz assim: somos capazes de ouvir a todos de forma isenta e não seletiva? Quem são todos? Ouvimos alunos, professores, gestores, supervisores, PCNPs e dirigentes, etc. Quer dizer, ouvir sem interromper, ouvir sem manifestar opinião, né? A gente chegou a ver aquele PPT, onde o garotinho está com os ouvidos tampados e uma senhora gritando. A pergunta no seminário foi assim: descreva a imagem. Descrever é descrever. É aquilo que está se vendo, não aquilo que se pensa e se imagina que esteja acontecendo. Então, se eu vejo alguém gritando, eu posso imaginar que aquela mulher adulta pode estar batendo, mas é isso que eu estou vendo? Não, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo um menino com os ouvidos tampados, certo? Eu estou ouvindo uma mulher, eu estou vendo uma mulher com a boca aberta, né? Então, eu estou vendo. Agora, o que pode estar acontecendo, aí é uma impressão, que pode ser sua, segundo os seus valores, tá? Vamos saltar lá para a página 15. Aqui eu acho legal para a gente pensar, né? Só aprende a respeitar quem se sentiu respeitado, só aprende a reconhecer o sentimento do outro quem teve o seu reconhecido. Apesar do aluno pensar diferente do adulto, ele sente como ele. E não somos responsáveis pela felicidade dos nossos alunos, mas sim pelo caráter, né? Um dos momentos do seminário foi dito da importância da gente proporcionar ao aluno contato, o maior contato possível com os valores morais e éticos. E isso foi muito, muito, muito dito no seminário, né? À medida em que o aluno tem que se defender de uma ofensa, ele não tem como pensar sobre si, sobre os seus sentimentos de raiva, de angústia, de medo. Ele precisa perder tempo se defendendo das acusações. Então, o que é que nós vamos priorizar? Nós vamos priorizar as acusações ou nós vamos priorizar uma reflexão sobre si mesmo? Esse foi o intuito do seminário. Vamos saltar lá para a página 16. O 16 não é exatamente, ele serve mais para a gente se organizar, né? Nós aqui, vices, PMECs e gestores. O papel de um professor é curar e não ferir. Um professor com uma certa disposição crítica e uma língua bem dotada tem uma grave responsabilidade. Ele deve proteger as crianças do seu talento mortal, ou aprendendo novas formas de comunicação, ou escolhendo outro gênero de trabalho. Vamos saltar para o 18. Também eu acho que é algo legal para a gente pensar, que é quando uma pessoa é acusada por alguém, como pode reagir? Então, quando usamos palavras de acusação ou ataque, a pessoa canalizará toda a sua energia para se defender, se justificar ou revidar, e não para pensar sobre a solução. Então, o que a gente quer nesse momento é que cada um de nós reflita sobre as nossas ações e sobre a solução dos problemas. Vamos saltar para o 19. A gente vai entrar agora num outro momento da formação ética, que é a comunicação não violenta. Então, dentro dessa formação de personalidade ética, que é o da escuta ativa, né? Pensar do que esses alunos trazem, das suas angústias, tem também a forma como a gente se comunica. Porque a gente pode fazer opção por uma comunicação violenta ou por uma comunicação não violenta. Nós é que vamos optar. A pretensão é que a gente opte pela comunicação não violenta.
Então, o primeiro passo para a prática da comunicação não violenta é ser capaz de observar sem avaliar. Então, em outras formações, a gente falou muito da escuta ativa, é ouvir, né? Quando fazemos algum juízo de valor diante do comportamento do outro, as chances de que isso seja percebido como uma crítica são grandes. Eu nem ouço, mas eu já vou palpitando lá sobre os sentimentos de alguém. Isso, de início, pode ser percebido pela outra parte como uma crítica. É o início de um conflito. O ideal é manter-se neutro e expressar apenas constatações de fatos ou dos fatos. Vamos para o próximo slide? É o segundo passo. O segundo passo faz parte de uma comunicação compassiva, saber expressar os próprios sentimentos de forma clara e específica, sem misturá-los com avaliações ou julgamentos. Lembrem-se, de novo, daquela foto do garotinho apertando os ouvidos, né? A comunicação e como é que a gente deve descrever, primeiro, ouvir e descrever o fato. Aí vem aí a foto que eu estava mencionando na página 21. Então, nessa foto, o menininho tampa os ouvidos e uma moça olha por trás, como se estivesse ouvindo. Então, eu posso descrever, ambos estão de blusa branca, não é verdade? Na composição da imagem existe um adulto do sexo feminino e uma criança do sexo possivelmente masculino, né? Então, isso é descrição do fato, é assim que a gente vai olhar o fato. Agora, se a mãe está brava, se a mãe é cínica, se a criança é rabugenta, são valores e são impressões externas de quem está olhando, segundo os valores de quem está olhando. Esse daí é a página 21. Vamos lá para a página 24. Na página 24, dois tipos de linguagens. Primeiro é a linguagem valorativa. A linguagem valorativa, ela exprime um julgamento de valor, ela emite um julgamento de valor. Então, muitas vezes, frases como essas que vocês estão vendo aí, elas só consolidam aquilo que a criança pensa de si mesmo. Então, se em todo lugar que essa criança for, nos grupos familiares, por exemplo, vamos imaginar uma criança que seja muito ativa. Então, em todo grupo familiar que ela for, ela ouvir as expressões, você é terrível, aquilo vai se consolidando. Como disse a professora no seminário, ou o professor no seminário, como uma das camadas da cebola. Isso vai consolidando na minha personalidade, porque os adultos estão dizendo isso de mim, né? Então, em vez de você é terrível, que frases eu poderia dizer para essa criança, né? Que linguagem valorativa eu posso exprimir de forma que ela pense sobre si e construa sobre si a personalidade moral que todos nós desejamos, moral e ética. Tá? Então, o importante é se observar, não só ouvir ativamente, mas saber o que é que eu estou dizendo, que linguagem eu estou utilizando. É uma linguagem valorativa? Porque quando eu digo, você é terrível, essa criança vai na casa do tio e diz, você não mexe aí, porque você é terrível. Essa criança cristaliza na sua personalidade, no seu interior, ele internaliza a ideia de que ele é terrível e que todo mundo acha aquilo dele. E que agora ele tem certeza disso, ele é terrível, né? Então, cuidado com a linguagem. Por isso que o professor, na hora da conversa, precisa ser um professor que interaja com esses conceitos, né? Na página 25, o PPT 25, fala assim, ó, a linguagem valorativa reforça a heteronomia, diminui a autoestima, dificulta a aprendizagem e provoca diversos sentimentos negativos, tais como culpa, ansiedade, medo e raiva. É uma linguagem que emite julgamento de valores,
faz muito uso de acusações e críticas. Na próxima, que é a página 26, Wagner, dá um exemplo de linguagem valorativa, para a gente não ficar muito repetitivo, mas é lição de moral, que é muito comum, por exemplo. Eu quero colaborar e aí entra uma terceira pessoa na conversa e ela entra com uma lição de moral. Essa é uma linguagem valorativa. Ou ela entra com uma promessa, também é uma linguagem valorativa. Ameaça, um suborno. Um exemplo é o seguinte, a professora entra na sala e o aluno está mascando chiclete. Aí ela se reporta a ele falando, se você não cuspir esse chiclete, eu abro a sua boca e arranco a força. Onde já se viu, né? Mascar chiclete dentro da sala de aula. Então, aí teve ameaça, né? Aí teve ordens, teve insulto. Como você acha que esse aluno vai receber essa fala do professor? Se nós estamos aqui tentando desenvolver com eles uma atitude de autonomia, que ele faça o correto, né? Que ele aprenda o que nós entendemos como os valores adequados, sem ter medo, né? Mas ela está reforçando a heteronomia, ela reforça que ele fique com medo. Imagine uma criança ouvir, né, a professora falar que vai abrir a boca dele e arrancar o chiclete. Né? O que vocês acham dessa linguagem? Né? Vamos descrevê-la. Ela é uma linguagem de ameaça, né? De ordem, de insultos. A criança vai ficar com muito medo. Isso reproduz e vai gastar tempo, e vai gastar seu tempo se defendendo. Então, se eu sou insultada, eu vou gastar um tempo me defendendo do insulto. Então, é exatamente essa linguagem que a gente precisa evitar. Um outro tipo de linguagem está na página 27, que é um tipo de linguagem que é a linguagem descritiva, que é a linguagem que nos interessa. É uma linguagem que descreve os fatos sem rotular o outro. E aí, eu acho esse slide tão bacaninha, porque ele exemplifica de forma muito clara, olha, você bateu no Pedro e está doendo muito. Vejo brinquedos jogados pela sala e precisamos arrumar. Já disse que não se empurra as pessoas e você se comprometeu a não fazer isso e empurrou novamente. São questões que levam o aluno a pensar sobre a sua ação e não gastando tempo em se defender, né? Na página 28, nós vamos ter as técnicas da linguagem escutativa, a linguagem descritiva, a linguagem não verbal, que é aquela linguagem que ela pode ser expressa por um olhar, por um trejeito, por qualquer movimento, aquilo que não seja verbal, né? Então, aí são algumas técnicas de linguagem. Na página 29, o que é a linguagem descritiva? Descrever os fatos sem rotular o outro. Isso favorece o quê? Favorece a autonomia, a tomada de consciência e as suas consequências, o desenvolvimento do autoconhecimento, a melhora da autoestima, internalização dos valores. Então, essa é a linguagem descritiva, é o que a gente pretende utilizar. Na página 33, a mensagem eu consiste em verbalizar o que sente, dá ao interlocutor a possibilidade de tomar consciência sem ter que se defender, pois não se sente atacado. E uma das frases é, eu estou muito preocupada com os materiais de nossa classe. A outra frase, eles estão todos fora do lugar. Ou então, eu me senti bastante chateado. São descrições, né? E aí, a verbalização do que eu sinto. O próximo é o 34, continuando o estudo sobre a linguagem construtiva. No 35, aí tem um slide só para escutativa que a gente já falou lá atrás, tá? Demonstrar interesse. Então, jamais aquele professor, por exemplo, para nós, sinceramente, não interessa cumprir a tarefa apenas. Às vezes, é importante que a gente cumpra a tarefa em condições delas serem realizadas.
Porque, por exemplo, é claro que dados são importantes, é claro que registros são importantes, mas não de qualquer forma. Então, é importante que tenha um professor que saiba dialogar, que tenha um professor que tenha uma escuta ativa, que demonstre interesse pelos problemas dos alunos, né, que tenha interesse em esclarecer fatos, né, que procura sintetizar a história, para que aquelas histórias não fiquem longas demais, sem aquela questão dos valores, sem impor a sua opinião, levando as partes a refletirem. Então, mas isso já foi dito lá em cima, vamos passar para frente, no 36. Linguagem não verbal. Então, por exemplo, um trejeito. Alguém está falando com você e torce a boca, torce o nariz, levanta os olhos. Na tecnologia, a linguagem não verbal são esses emojis aí, né? Então, tá triste, tem a carinha do triste, tá feliz, tá com a carinha de feliz. É a linguagem não verbal. Eu não digo, ela se apresenta na forma de emoji. Mas, por exemplo, quando você está falando com alguém que ele suspende o olhar para cima, não me parece que seja uma comunicação direta, interessada, né? Então, esse tipo de linguagem que a gente está vendo aí é a linguagem não verbal. A 43, a gente falou da linguagem e agora nós vamos falar do elogio. O elogio valorativo e o elogio descritivo, né? Na página seguinte, que é a 44, o que gera competitividade entre as pessoas, autoimagem distorcida e também a pessoa não terá motivação para tentar resgatar o seu valor. Isso no elogio valorativo e elogio descritivo está mais para baixo. O 46 fala assim: colabora para que a criança não se sinta culpada. Aponta em detalhes o que a criança fez e colabora com a motivação da criança para agir bem e reforça a imagem positiva e realista. Qual é o tipo de linguagem que a gente vai assumir nesse retorno às aulas? Então, a gente espera que seja o descritivo. Porque, Tereza, o valorativo, você apenas vai colocar ali para ele um valor. Muito bem, gostei da sua atitude. O descritivo, não. Olha, parabéns, Pedrinho, gostei que você recolheu o lixo da sala. Então, aí ele entende o que você gostou quando você descreve. Agora, quando você fala, muito bom, parabéns, apenas deu um valor, né? Mas não descreveu a ação que você gostou. E aqui eu acho que é importante a gente descrever para ele internalizar, né? Que aquela ação você observou. No PPT 47, fala assim, olha, quando falam de sentimentos, as pessoas podem se autoconhecer. Então, vocês, eu não sei se os colegas perceberam, mas tudo que a gente está tratando hoje é do autoconhecimento, porque só se conhecendo é que a gente constrói essa personalidade ética, né? Moral e ética. Então, quando as pessoas falam de sentimentos, as pessoas podem se autoconhecer e cabe à autoridade ouvi-las em silêncio e atentamente quando nos contam algo sobre o que aconteceu e o que sentiram. E também cabe à autoridade aceitar os sentimentos com palavras do tipo sei, mas sem ironia na voz. Então, você veja, o que é a comunicação não verbal? A ironia pode ser uma comunicação não verbal. Então, isso é muito ruim, porque ela causa ruído, porque o outro está percebendo, ele está participando do diálogo. Então, quando o outro percebe uma ironia, ele deixa de refletir e passa a buscar elementos para se defender da ironia. Então, essa escuta ativa é muito importante, a linguagem valorativa, ou a linguagem descritiva é muito importante, para que a pessoa consiga pensar sobre as suas ações, né? O 48, perdão. A autoridade deve nomear os sentimentos que ouvimos e interpretamos. Como? Pode dizer, isso me parece bastante frustrante. Ou então a autoridade pode dizer, penso que você está bastante irritado com o que o seu amigo fez.
Tudo é descritivo, né? Não tem uma ideia de valor. Ah, você está irritado porque você é folgado. Ou então, você está irritado porque você foi indisciplinado ou é indisciplinado. Não tem uma questão de valor, é descritivo. E a autoridade também, no item 4, pode descrever o que vemos ou o problema que a criança enfrenta. Que frase pode ser dita? Puxa vida, ter perdido a coleção que você gostava muito deve ser muito triste. Quer dizer, ela está descrevendo um fato que possivelmente ela está vendo ali na expressão facial da criança. Vamos para o 49. A melhor parte de usar a linguagem descritiva é aquela que elimina o dedo apontado e as acusações e ajuda a focalizar o que precisa ser feito. Se não acusamos, a criança não tem por que se defender. Se não precisa pensar na defesa, não há caminho aberto para pensar em como poder resolver ou pode resolver os problemas. O 51, uma pausa para pensar nas regras da escola. Toda vez que a gente fala em regras, vem na nossa cabeça o conjunto de normas estabelecidas no regimento, aquelas que foram aprovadas pelo conselho, aquelas que muitas vezes estão apenas escritas na folha de papel, mas não são vivenciadas no dia a dia. Lembrando que as regras, para serem reconhecidas como regras éticas, elas precisam ser compartilhadas, né? As pessoas precisam ser precisam compartilhar das discussões. Então, são coisas que a gente vai precisar pensar, porque um dos pilares será o protagonismo juvenil, né? E a participação democrática. Então, eu acho que a gente tem que ir pensando nessas questões. Esse último da página, penúltimo da página 51, fala que a escola que pretende colaborar com a formação da personalidade ética, manter a comunicação construtiva e, portanto, construir um clima relacional positivo, precisa pensar se as regras mais valorizadas em sua rotina têm sido as convencionais ou as morais. Então, resta saber se a gente está cumprindo por proforma ou se aquela norma advém de uma discussão de interesses daquele grupo, ou daquela comunidade, ou daquele colegiado. O último está na página 59. Essa é importante. Ivana, você pode ler? Tipos de sanções expiatórias. O uso de advertência e suspensões. Tiram o que dá prazer à criança, não vai para o intervalo, não vai participar da educação física, né? Punição coletiva por faltas individuais. Então, um errou, a sala inteira vai pagar. Colocam a criança para pensar no que fez, né? Isso aí era muito comum. Antes, né, as pessoas colocavam no cantinho lá do pensamento para a criança ficar pensando, e dependendo da situação, ela pode se sentir muito humilhada, tá? Ameaçam com pontos negativos e notas de comportamento, né? Vou tirar um ponto por conta do seu comportamento. E a última, humilham a criança perante os colegas, fazendo com que a sua imagem recaia. É isso. Decai. Isso. Então, esses tipos de sanções são chamadas expiatórias. Agora, vamos para a página 61. Vale lembrar, Tereza, que expiatória por quê? Ela vai ter que pagar pelo erro dela, né? Ela precisa expiar, ela precisa pagar pelo erro que ela cometeu. Então, não deixa de ser punitiva, né? E não Sim. É o que nós pretendemos fazer, assim ninguém aprende. Sim. Já ao contrário, na página no PPT 61, são as sanções por reciprocidade. E o que é que pode ser feito? Uma exclusão momentânea ou definitiva do grupo social. Como, por exemplo, o professor pode dizer: você acha que consegue continuar na aula de dança sem gritar com as pessoas?
ou prefere deixar a aula por hoje? Então, em vez do professor pegar o aluno, colocar para fora, ou pedir para que alguém venha retirar da sala de aula, ele lança a pergunta e o desafio para quem tem que resolver, que é o próprio aluno. Então, dentro das nossas regras, você consegue permanecer dançando sem gritar? Se você entende que não consegue, você não prefere deixar a aula hoje? Então, lança para o aluno a possibilidade de pensar sobre a sua ação, de refletir sobre ela. Porque quando eu tiro o aluno da sala, eu preciso me defender. Quando eu estiver ali no pátio, ou quando eu estiver no corredor, eu vou ter que explicar para o inspetor ou para o vice-diretor o que eu estou fazendo fora da sala de aula. Eu vou ter que perder um tempo me defendendo. Ao passo que aqui, eu posso estar fora da sala de aula, fazer opção por estar fora da sala de aula, mas ter sido uma decisão individual e pode ter sido uma decisão que faça esse aluno crescer. A outra é uma consequência direta ou material do ato. O professor pode utilizar a linguagem descritiva para levar o aluno a pensar. Você machucou seu colega? Como fará para a dor dele passar ou o machucado doer menos? Novamente, eu passo para o agressor um problema da qual ele deve ajudar a elaborar e procurar resolver, né? Privar o culpado... Você acaba desenvolvendo, Tereza, a responsabilidade dele reparar o dano que ele próprio cometeu. E aí, ele pensando sobre isso, provavelmente da próxima vez ele terá a consciência e a autonomia para não agir dessa forma, porque ele entendeu. Perfeito. E a outra sanção por reciprocidade pode ser a privação, privar o culpado de alguma coisa de que abusa. Então, o professor pode dizer, preciso que você guarde essa revista embaixo da carteira ou na sua mochila. Vejo que você não guardou ainda. Vou colocar em minha mesa e você pega no final da aula, né? Então, são algumas sanções de reciprocidade. O último dos últimos mesmo é a bibliografia, que está lá no PPT 64. Vamos imaginar que esse professor com a qual vocês vão trabalhar, vices e PMECs, queiram se aprofundar nos temas do PPT. Tem aí, então, a bibliografia que foi usada pelo GPEM, Unesp, e pela Secretaria. Isso. Junto aos materiais que vocês todos irão receber, nós teremos um mapa de mim, né? E esse mapa de mim, ele vai estar constando em todo o material, né? Que é uma forma de se entender para entender o outro, né? E ele consiste em 3 percursos, né? Então, o primeiro é Minha Ilha, autoconhecimento. O segundo, O Timoneiro em Mar Aberto, linguagens e comunicações. E o terceiro, guiar, né, que são os valores. Iniciamos convidando esses alunos para uma aventura, para uma viagem, e aí você, de antemão, já vai criar esse mapa, né, uma forma bem descontraída, um quadro, né, exposto, e falar, vocês estão sendo convidados para uma viagem, ok? Esse é o primeiro passo, que eles entendam que é um jogo. A Minha Ilha, que é autoconhecimento, eles vão propor aí aventura, tudo para fora. Você vai sugerir para o seu aluno que ele coloque ali, né, criativamente, algumas figurinhas ou adesivos para decorar o que ele está sentindo, tá? Então, vale ele colocar um emoji de alegria, um emoji de tristeza, de saudade, e a primeira atividade sugerida é essa, tá? Onde eles vão colar, né, no mapa a descrição, o desenho, o adesivo dos sentimentos desse momento da tripulação. Estou ansioso para começar esse jogo. Estou alegre porque nós estamos interagindo aqui. Vale lembrar que pode ser feito de forma, se você também não tiver a interação presencial do aluno, pode ser feito online também, tá? Eles podem participar dessa atividade, assim, cria um quadro, sugiram aí com os professores, para que eles visualizem esse mapa aí.
o autoconhecimento. Primeiro, o que eu estou sentindo, né, nesse momento, diante dessa atividade. Aí eles vão colocar uma figurinha, uma carinha, um emoji, né, do que eles estão sentindo em relação à atividade. Aventura, que saudades, né? Aventura, que saudades, né? Então, você vai revivenciar aquilo que você já viveu, né? Aí, nesse 2, foi o que eu falei, né? Eu estou bem? Como eu estou me sentindo? Eu estou com saudade do grupo, da interação com todos, né? Ele expor mesmo, né? Uma frase, algo que ele está sentindo nesse momento. Aventura, o planeta eu, né? Que é o conhecer melhor, né? Perceber as suas diferenças e a diferença do outro. Aí ele pede para você fazer com os seus amigos, né? A sugestão é que vocês peguem folhas de papel, a caneta colorida, né? Como ferramentas, e coloquem ali, né? Frases, né? De autoestima. Ah, eu estou bem, como é bom te ver, nossa, como você está bonito nessa imagem. Então, eles vão colocando ali, né, a interação com os amigos. Como é bom ver você aí no vídeo, Fabi, né? Ou como é bom te ver aqui presencial, né? Uma sugestão de que você interaja com o outro, o seu sentimento desse encontro com ele. O timoneiro em mar aberto, né? A linguagem e comunicações da qual a gente estava falando. E aí a gente entra, que são as comunicações valorativas e descritiva. E aí a gente entra na aventura eu e a tripulação. Aí aqui vai entrar as linguagens, né? A linguagem valorativa, né? As linguagens de ameaça, de suborno. Os viajantes, eles estão seguindo aí o caminho, pensando nessa aventura. Até aqui, podemos entrar em contato com os nossos sentimentos. Já falamos o que sentimos, né? Em relação a esse contato com o outro e tudo mais, mas a gente precisa ser inserido nessa viagem. E como será que teremos que ter aqui uma comunicação para a gente dar andamento nesse percurso da viagem? Aí aqui entra mais ou menos, né, o que a gente precisa trabalhar na escola, que é a nossa forma de falar com o outro. Será que é legal eu falar, nossa, você sempre faz tudo perfeito? Olha, você é terrível. Olha, eu escolhi a Fabi porque eu acredito que ela é mais organizada. Então, você está valorizando, né, o outro na sua comunicação. O que a gente pode usar aqui de linguagem dentro desse percurso que vamos trabalhar? O próximo percurso é a aventura como me sinto quando, né? Quando vejo uma frase, quando vejo uma palavra, o que me toca, né? Qual o sentimento que eu tenho sobre ela e como eu quero que isso faça parte na vida do outro, né? Como isso representa para o outro. A atividade sugerida aí é justamente aquela do envelope que eu falei. Entra uma palavrinha relacionada a valor e aí você sugere, né? Olha, eu coloquei aqui o valor do entusiasmo. O quanto eu me sinto entusiasmado para esta viagem? O quanto eu estou entusiasmado de estar aqui com vocês? O medo é um outro valor que eu acho que é importante trabalhar. A raiva, a culpa, né? Sentimentos de chateação. Eu queria, né, estar em outro lugar, não aqui, quais são as minhas expectativas. Então, façam aquele, que a sugestão é aquele envelope mesmo, com todos os valores, né, que o aluno ele pode estar emitindo nesse momento da viagem. A 27, tem um quadro que ele pergunta, né, você está triste? Né? Quanta coisa ruim tem acontecido com a gente nos últimos tempos, está no 27, são algumas frases. Então, vocês vão ter acesso a esse material, que é só você imprimir e mandar para os alunos, né? E só ir interagindo com eles, né? Olha, qual o sentimento que eu tenho de estar acompanhando essas aulas dessa forma online? Será que eu sinto que eu estou perdendo, que eu estou ganhando? É uma interação. E aqui o material direcionador é esse. Quem é que está nessa viagem? Né? Quais são
os componentes aqui desse grupo, dessa sala, dessa turma. Para quem que eu posso escrever uma carta nesse momento? Aqui diz que nós podemos fazer isso através de bilhetinhos de post, né, aqueles post ou de papel, ou uma mensagem no WhatsApp, né, ou pelas redes sociais. O último percurso, a bússola para me guiar, que são os valores, né, vem com as estruturas da árvore dos valores, que é os valores que você dá importância, né? Aí, justamente nessa parte que a gente vai chegando aí ao final dessa aventura, onde eles vão criar uma árvore. E aí vale vocês terem aí as canetinhas coloridas, as caixas, né, os potinhos. Mas aqui eles sugerem que essas palavras sejam de valores e de respeito, né, ao próximo. Coragem, amor, amizade, né, o respeito mesmo, a confiança ao próximo. E você vai colocar essas palavrinhas dentro do potinho. Conforme a pessoa for lá e tirar, ela vai colando na árvore, né? Já tenho também o material montado, que aí no final vai ter uma árvore com um monte de palavrinhas positivas ali, de valores para aquele grupo. E aí a próxima é a aventura para uma boa convivência, né? Seus sentimentos para ter uma boa convivência com todos, né? Aí aqui você vai chamar o seu aluno, o seu grupo, né, para uma reflexão, e de repente a gente pode fazer até um teatro, uma simulação, uma mímica. Qual situação, né, que eu me vi ali? Você vai pensar numa situação onde tenha gerado aí um desconforto, né, e de que forma a pessoa reagiu. Sabe que no calor do impulso, a gente age sem pensar. E aí você leva ele a simular, né? Então, a professora falou X com o aluno. Como ele reagiu? Né? Como ela poderia falar? Vamos simular agora? Você é o professor, né? Ele é o aluno. Como você se sentiu quando ela falou assim com você? Né? O que você sentiu nessa situação de desconforto? E aí você finaliza, né, o mapa de mim. Porém, o mapa de mim, ele está constantemente linkado a todos os materiais. Então, todas as vezes que for necessário, é importante aplicá-lo, né, dessa forma de joguinho, porque acaba interagindo todos, né, e de uma forma muito lúdica, todos começam a falar sobre, né, os seus sentimentos, né, e começam a se colocar melhor. Então, ele acaba, assim, desenvolvendo o caráter, né? Fazendo com que cada um tenha essa reflexão do eu. Aí, no final, né, nesse fechamento, a pessoa que estiver direcionando, o professor, né, vai chamá-los a uma reflexão. Depois dessa brincadeira, o que vocês conseguiram assimilar, né, de conceitos, de valores, que é bom para termos uma boa convivência? Quais são os tesouros que eles vão encontrar? Será que não são aquelas palavrinhas que nós falamos? Da autovalorização, do respeito, de escutar o outro, de descrever a cena ao invés de julgá-la. Tudo isso a gente colocou em prática para que eles pudessem ali desenvolver, etapa por etapa, né? E aí, o tesouro que eles encontraram serão esses valores que eles vão assimilar e levar para a vida. Pode fazer o fechamento. Eu usaria a árvore ou as palavrinhas mesmo. Olha, você ganhou valorização, você ganhou respeito, você ganhou empatia, para que eles saiam com aquilo internalizado dessa brincadeira.